Obrigado, pastor Juscelio. Paz de Cristo, irmãos. Você que separou esse tempo para que a gente possa estar junto aí, né? Eu primeiro me apresentar de uma maneira mais completa. Eu sou natural de Arco Verde, uma cidade do interior de Pernambuco. Com quase 18 anos, eu encontrei nos colegas de escola a palavra de Deus. Fui convidado para ir para a igreja e ali eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus Cristo aproximadamente 43 anos atrás. E ali, com 3 meses de convertido, por uma necessidade de pessoas, eu comecei a ajudar as crianças dentro do Ministério Infantil enquanto o professor chegava e não saí mais de lá até hoje, né? Em 22 de novembro de 92, migrei para a cidade de Curitiba. Aqui eu fui para a Faculdade Teológica, me formei e fui ordenado ao Ministério como pastor de crianças e ação social. Fiquei durante 20 anos na Igreja Batista do Bacaxiri e dali eu trabalhei muito pela denominação, nas convenções e rodei boa parte do estado do Paraná e outros lugares, no Brasil e fora do Brasil, para poder compartilhar da palavra de Deus, né? Eu tenho 2 filhas, eu não tenho dinheiro, mas tenho as mulheres do meu lado. Minha esposa é enfermeira da Prefeitura de Curitiba, a Gislaine, trabalha ali na regulação. Minha filha Ana Emanuela está com 18 anos, prestou vestibular para medicina. Até agora as coisas não aconteceram dentro do que ela deseja. Está buscando trabalhar na área de saúde. E tem a minha caçula, Maria Eduarda, que tem 13 anos. Atualmente, como o pastor Juscelio colocou, eu sou pastor da Segunda Igreja Batista de Curitiba, trabalho como pastor auxiliar, ali ajudando o pastor Valdo Fonseca, na companhia do pastor Renato e da ministra Sara, que trabalha com a música. E o pastor Juscelio, durante um bom tempo, esteve aqui com a gente, durante 7 anos, trabalhando na área de ensino, na área de família, nos abençoou muito. E quando Deus abriu essa porta para ele se dirigir aí, Cambará, nós oramos, foi entendido de Deus que ele devia estar aí, e ele comentou de nós estarmos aqui no dia de hoje, partilhando dessa palavra, né? Eu sempre vivi envolvido com esporte, faço parte da liderança de Atletas de Cristo aqui em Curitiba, e Deus, em 1999, nos chamou para fazer viagens missionárias para os Estados Unidos, um país que se diz cristão, mas que vivia uma crise de evangelho em várias regiões, como também vivemos uma crise, o mundo vive em crise em relação ao evangelho, e a gente viaja até aquela outra nação usando o esporte como ferramenta para abençoar a vida de pessoas. E há 3 anos atrás, a gente se dirigiu também para o Paraguai, já fui para o Amazonas e a gente usa o futebol como ferramenta de proclamar as verdades do reino de Deus, né? E quando o Juscelio comentou a respeito dessa conferência, orando tudo, e quando começou esse ano, conversando com o pastor Valdo, tudo, a gente tem trabalhado e eu quero compartilhar a palavra que eu tenho compartilhado com a igreja aqui na cidade de Curitiba, na segunda igreja, e vou compartilhar a palavra que algumas coisas das palavras que domingo nós vamos compartilhar no culto, né, quando nós vamos estar ali ministrando. E pensando no início de ano, falar no início de ano para irmãos e para pessoas que desejam viver na presença do Senhor, o tema da nossa meditação hoje é Vivendo para a Glória de Deus em 2024. Né? Talvez diga assim, a razão de nós caminharmos, a razão do cristão é viver para a glória de Deus. Mas nem sempre as pessoas estão vivendo para a glória de Deus. E a nossa fala está inspirada no Sermão do Monte. Eu vou fazer uma introdução antes, né? Temos vários pastores aí, certamente já devem ter pregado muitas situações e falado muitas situações no Sermão do Monte, mas quando eu falo de falarmos vivendo para a glória de Deus em 2024, inspirado no Sermão do Monte, eu comecei esses dias, ganhei um livro de presente, 40 dias intencionais, e tenho buscado desenvolver relacionamentos intencionais e levar as pessoas a conhecerem a grandeza do amor de Deus. Eu faço capelania no Hospital Marcelino Champagnat, aqui na cidade de Curitiba. Eu faço capelania numa escola aqui
na região de Curitiba, em 2 escolas. Eu faço capelania, tudo buscando levar as pessoas a conhecer a glória do nome do Senhor e de uma maneira intencional, desenvolver relacionamentos e viver uma vida onde as pessoas possam, de alguma maneira, nas ações que eu faço e na maneira como eu vivo, ver a beleza do amor de Deus. Temos vivido uma escassez de evangelho. Eu gosto muito de mencionar o Gandhi, né? Pastor O China, Gandhi, só um ele... minutinho, por favor. Oi, O áudio do senhor tem falhado, não sei se é porque é o caso do foninho. deixa eu ver. Deixa eu puxar mais para perto. Melhorou? Melhorou, melhorou. A gente está com um problema de internet aqui em casa. Eu disse para o Juscelio, tive que vir para o celular, que caiu a internet aqui na região. Aí eu estou usando a 5G do celular e a bateria tem 65%, então eu creio que ela suporta, né? Então, mais alguma intercorrência, pode falar, Juscelio, que a gente vai corrigindo, né? Então, eu estava dizendo que intencionalmente eu estou dentro de uma escola fazendo capelania e dentro de um hospital fazendo capelania e todos os lugares e todas as ações que eu estou envolvido, eu busco fazer com que as pessoas conheçam o amor de Deus. O Gandhi, ele diz que se nós, ocidentais, que diz que ama Jesus, vivêssemos a palavra do Senhor da maneira como ela é dita e como às vezes a gente discursa, o nosso país, o nosso ocidente seria bem diferente do que é. Eu gosto da citação de Francisco de Assis, eu sempre menciono ela. Ele diz que pregue o evangelho. Se necessário for, use palavras. Muita gente atribui a Agostinho essa expressão, mas tudo que eu pesquisei, sempre quando eu vou, fala de Francisco de Assis, né? Então, pensando nisso, nessa noite, inspirações, eu quero te levar a pensar, meu irmão, minha irmã, a viver para a glória de Deus em 2024, para cumprir a única missão que Ele nos concedeu. A única responsabilidade que Deus nos deu é de fazer discípulos. É só isso que a gente precisa fazer, fazer discípulo. Como discípulo de Jesus, a gente se multiplicar e abençoar a vida de pessoas. E hoje o desafio da Igreja do Senhor é isso. Ontem eu atendi, hoje eu atendi, e a palavra que eu tenho escutado das pessoas, e todo o tempo vem falando, é a questão da apatia e da maneira como as pessoas não têm vivido o Evangelho de Jesus. Quando a nossa responsabilidade, a nossa missão é deixar as marcas de Cristo nas vidas das pessoas, né? E quando a gente olha para o sermão, para o livro de Mateus, que é a base da nossa meditação, desse tempo de um bate-papo, eu, eu não. A minha preocupação sempre é de trazer uma palavra onde ela seja uma palavra prática para que a gente possa viver. As pessoas que têm mais contato comigo, o Juscelio tem meu WhatsApp, se você quiser trocar figurinhas depois, a gente manter contato, a gente conversa pelo WhatsApp, você sempre vai ver eu dizendo para você, paz, porque Deus nos chamou a sermos promotores da paz. Então a gente deve buscar promover a paz, para viver para a glória do nome do Senhor. E no final, orando, dentro da forma orando, no sentido de que a gente sempre tem que estar orando, como diz 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Porque essa é a vida do cristão, para que não venhamos cair em tentação e sair daquilo que Deus deseja. E quando Mateus escreve o livro, e ali está registrado o Sermão do Monte, eu quero, nós vamos nos deter ali no versículo do 17 até o 19 só, mas antes de nós lermos o texto, eu quero fazer a introdução de chegar nessa parte, falando ali do 13 ao 16, onde Jesus diz, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade sitiada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifique o Pai de vocês que está nos céus. Né? Então, a maneira de nós vivermos e a maneira que nós devemos nos
conduzir, é para que o nome de Deus seja glorificado na nossa vida. E aí, quando a gente para observar o movimento do mundo, esses dias eu estava dentro de um momento bem, assim, estava chateado com algumas situações e eu digo, vou ver algumas coisas na internet para fazer algumas construções. E aí caiu dentro de umas mensagens lá evangélicas e tem tanta informação e tanta palavra que tem sido dito que não tem nada a ver com o reino de Deus, que não tem nada a ver com a vida cristã, e tudo é coisa de homem, ter uma interpretação errônea da palavra de Deus. E aí, quando a gente olha para o Sermão do Monte, a razão de Jesus trazer a ideia do Sermão do Monte, no sentido de ensinar para os discípulos, falando para as multidões, ele está chamando as pessoas para poder fazer diferença dentro daquele tempo. Porque os religiosos da época, como muitos religiosos do tempo de hoje, estavam distorcendo a verdade, estavam caminhando de uma maneira que não tinha nada a ver com o reino de Deus. Então Jesus vem e ele começa a falar e convida os seus discípulos, as pessoas que queriam caminhar, a olhar por uma ótica diferente, e uma ótica onde fizesse diferença dentro daquele contexto daquele tempo, né? Todos nós sabemos de que tem mulheres aqui, talvez tem homens cozinheiros também, que o sal ele transforma completamente a comida. Uma comida sem sal é uma comida sem graça. E quando o sal chega, ela traz uma condição nova. Ela traz um novo entendimento. Não sei se tem pessoas da área de saúde, mas o sal é um antisséptico. O sal ajuda no tratamento, tudo. Quando em viagem missionária para o Amazonas, em 1997, eu fui ali para a região do Amazonas e não tinha energia elétrica. Eu fui pioneiro em algumas regiões, no sentido de levar o Evangelho de Jesus Cristo. E quando eu cheguei em algumas casas, não tinha geladeira, não tinha luz elétrica nem nada. E estava lá aquele pedaço de carne pendurado no canto da casa, coberto de sal, para que a carne não apodrecesse, protegesse também das moscas, tudo ali exposta. E eles disseram, Pastor China, vamos comer uma carne? Aí eu disse, não, eu já tinha almoço lá na casa. Não, calma, vou bater aqui. Aí chegou assim no canto da casa, pegou, bateu na madeira, um monte de mosca abriu. Ele disse, vou tirar aqui um pedaço de carne. Eu disse, não tem necessidade. Aí bateu aquela carne, tirou o sal. Eu digo, não, a casa onde nós estamos hospedados fica para uma outra oportunidade. Porque o sal é um alimento que conserva, que muda o ambiente, que protege. E quando Jesus nos convida para ser o sal da terra, nesse tempo, a ideia é de que a gente abrace, como oramos ainda há pouco pelo pastor que vai fazer o catequismo, é levar a cura da alma para essas pessoas que estão ao nosso redor, os nossos vizinhos, as pessoas que estão próximas da gente, no trabalho, na escola, na faculdade, no trânsito. A gente proceder e agir de tal maneira de que a gente possa abençoar a vida das pessoas. Então, as palavras de Cristo, ela tem como prioridade ensinar e trazer um contexto novo, porque o Sermão do Monte é um discurso, né, na sua totalidade, de uma denúncia contra os líderes religiosos da época e um convite para se viver o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus como discípulos de Jesus. 2024 está começando e todo ano eu sempre faço metas para minha caminhada no sentido de abençoar. Eu busco um texto da palavra de Deus para ser o meu suporte dentro da caminhada quando vier os desafios. Eu costumo dizer, irmãos, que eu não tenho problemas. Eu tenho desafios para lutar na presença do Senhor. Eu olho todas as situações que me cercam da minha vida como desafios. Desafios na área de saúde, desafios na área de ministério, desafios na área de família como pai, como esposo. E esses desafios, eu busco caminhá-los com o Senhor para que eu não perca o foco nem a direção daquilo que Deus me chamou a fazer, que é fazer discípulos e viver uma vida de forma intencional, intencional, para que o nome de Jesus seja glorificado na minha vida. Então, em 2004, eu quero falar para o irmão, eu creio que você já tenha construído o seu planejamento, talvez ainda esteja construindo, para que você seja sal,
aonde você passar e abençoe a vida das pessoas com a palavra que você recebeu, levando cura, levando restauração, levando libertação e levando salvação em Cristo Jesus. Se hoje a cidade de Cambará, de Jacarezinho, a cidade onde você está inserido, ela for cheia de discípulos de Jesus como você, o quanto essa cidade vai ser transformada e melhorada, né? Eu sempre penso dentro dessa dinâmica, eu sempre penso dentro dessa direção. Então, é, quando Jesus ele diz, vós sois o sal da terra, e que a gente não deve ser um sal sem sabor, é vivermos as verdades desse evangelho de maneira tal que os lugares onde a gente chegar, eles possam ser transformados. As pessoas possam ser abençoadas através do nosso viver. Eu, durante 2 anos e meio, eu fui professor numa escola, a escola que eu sou capelão hoje, eu fui professor lá. E eu dei aula para o sexto, sétimo, nono e oitavo ano. Sexto, sétimo, oitavo e nono ano, para essas 4 turmas. Foram os melhores anos da minha vida no sentido de aprendizado. As minhas filhas não estavam ainda na adolescência, uma tinha acabado de entrar na adolescência, a outra ainda não tinha entrado. E ali com aqueles alunos eu aprendi a ser pai de adolescentes. Ali com aqueles alunos a gente fez uma troca, porque quando a gente se propõe a ser sal da terra e abençoar a vida de pessoas, nós damos e nós recebemos. E uma das meninas, quando eu perguntava para eles o que era a palavra de Deus, eu dava filosofia e ensino religioso. Filosofia eu deixava eles pensarem. E ensino religioso, eu perguntei para eles o que era a palavra de Deus. E aí uns diziam para mim assim, a palavra de Deus é o livro santo, é a Bíblia Sagrada, e dando várias definições, é o livro dos profetas. E aí uma menina disse, é o manual da vida. E eu peguei como manual da vida. 2024 já começou e eu creio que a minha pergunta é redundante. Todos nós que estamos aqui queremos viver para a glória do nome do Senhor, amém? Todos queremos viver para a glória do nome do Senhor. E para a gente viver para a glória do nome do Senhor, a gente precisa acessar o manual da vida, se alimentar do manual da vida e caminhar nessa direção para abençoar as pessoas. O manual da vida ele está aí para nos orientar e caminhar. Alguns irmãos fazem projetos de ler a Bíblia em um ano e quando chega na metade do ano se perde. Outros fazem objetivos no sentido de ter vida devocional de oração durante o ano. Outros pensando no todo, esse ano eu vou perder peso, esse ano eu vou para a academia, né? E a gente sempre está traçando metas e muitas vezes essas metas elas se perdem no decorrer do ano. Esse ano eu vou ler mais, esse ano eu vou fazer isso, e muitas vezes nós não fazemos. E quando Jesus está nos ensinando e ele nos convida para ser sal da terra, para que a gente possa ser sal, a gente precisa ter o conhecimento da graça de Deus e ter intimidade com a palavra de Deus para que a gente possa influenciar. A palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. E o contexto que Jesus trazia e o povo observa é de que, assim como Moisés trouxe a Torá, as leis lá atrás, Jesus traz uma nova lei, traz um novo código de conduta, no sentido de que pudesse se viver de uma forma onde tudo que nós conduzimos e trazemos é algo que não vem só de um discurso, mas vem de uma prática também. Porque os líderes daquela época, todos nós temos conhecimento, né, os líderes religiosos, os fariseus, a maneira como eles caminhavam, se tinha um discurso muito bonito, mas a prática cristã, no sentido de cuidar, de caminhar, nós vamos ver mais à frente, não se dava na ideia daquilo que de fato a palavra de Deus trabalha, né? Então a ideia é vivermos daqui para frente glorificando a Deus em tudo o que fazemos, seja no trânsito, seja dentro de casa, na educação dos nossos filhos. O viver Cristo não é tão somente
que Jesus está dizendo, um conjunto de regras. Não faça isso, não faça aquilo, não viva desse jeito. Não. O que ele está dizendo é um estilo de vida onde nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, mediante a fé que temos em Cristo Jesus. Em junho do ano passado, nós estudamos o fruto do Espírito, né? A gente pegou ali no mês de junho e a gente trabalhou o fruto do Espírito, baseado ali em Gálatas 5, do 20 ao 22, né? Do 22 ao 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A gente pegou esses frutos e foi trabalhando. Quando nós desejamos ser sal da terra e luz do mundo, como povo de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado em 2004 na nossa vida, a gente precisa viver esses frutos. Esse fruto. E o fruto do amor, que é o ponto de partida para todas as situações, é bem complexo. É bem complexo amar. Amar Juscelio, meu companheiro de ministério e amigo, é fácil. Amar a família do Juscelio é fácil. Mas quando trata-se de amar o próximo, não só da proximidade, mas todos os próximos que estão ao nosso redor, é onde está o desafio, né? Então, quando Jesus ele utiliza as coisas simples da época e quer utilizado na época, no sentido de ensinar as pessoas, no sentido de mostrar às pessoas como a gente deve caminhar. Se você vai olhar na história, o sal ele era obtido no Mar Morto, em pequenos lagos, na beira do deserto da Síria. E a mistura com plantas, gesso, restos de plantas, gesso, mofava ou ficava sem sabor quando guardado. Por isso que ele fala do discípulo. E o que nós recebemos do Senhor, a nossa missão, todos os anos que se repetem na nossa vida, eu costumo desafiar o meu povo a dizer, é você ganhar uma única pessoa para Jesus, durante todo o ano. E levar essa pessoa a ser um discípulo como Jesus. De Jesus como você o é. Assim você vai estar glorificando o nome de Deus e vai fazer diferença. Se a cozinheira, se nós não tirarmos o sal do saleiro e colocar na família para dar o sabor e fazer a diferença, não vai adiantar de nada. Assim, da mesma maneira, somos nós. Deus nos convida em 2024 para que a gente possa levar cura e libertação para a vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor. E buscar essa cura por meio da meditação da palavra, da devocional, para que a gente possa caminhar e, como discípulo de Jesus em 2004, nós sermos esses agentes de cura e transformação na vida das pessoas. Esse é o convite do Senhor. Aí assim nós vamos ser o sal anti-inflamatório, nós vamos ser o sal antisséptico, nós vamos ser o sal que salga a terra e transforma vidas para o louvor da glória do nome do Senhor. Não importa se você é do lar, se é engenheiro, gerente, se é motorista, se é médico, zelador, militar, professor universitário, vendedor, pastor, não. Não importa o que você desenvolve, aposentado, Deus te chama para ser um agente de transformação. E os ambientes onde você está inserido, você mudar. E a tua presença, que retrata o caráter de Cristo, levar as pessoas desses lugares a serem mudadas. E quando a gente age como sal na vida das pessoas assim, aí a gente se torna a luz do mundo. A gente passa a ser luz do mundo no sentido, como diz o versículo 14, vós sois a luz do mundo. Os comentaristas da Esperança, do Moody, do Champlin, versículo por versículo, ele diz, todos eles são unânimes na maneira de falar, de que o mundo que a gente está vivendo, ele vive nas trevas mesmo, porque todo dia você vê gente sendo morta, pessoas sendo machucadas e atropeladas, porque as pessoas estão cegas pela falta do amor de Deus. E quando Jesus, em João 8,12, ele diz, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não vive nas trevas. Essa luz de Jesus que invade a nossa vida, ela deve refletir na vida das outras pessoas. Nós não estamos mais na treva. E a nossa missão é abençoar a vida de pessoas.
A nossa missão é poder levar a luz de Cristo para abençoar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Eu trabalho como pastor de crianças aqui na igreja, sempre trabalhando, e eu tenho uma lâmpada que eu acendo ela na mão. Comprei uma lâmpada, eu sempre estou procurando visuais e eu tenho uma lâmpada que acendo na mão. E as crianças amam aquela lâmpada. E eu digo, sabia que essa lâmpada sabe se você é obediente ou não? Aí eles, e como? Eu digo, se eu coloco na tua cabeça e ela acende, você é obediente. Se eu coloco e ela não acende, você não é obediente. Aí eles assim, aí eu digo, quem quer saber se é obediente ou não? Não, pastor, não precisa ver se eu sou obediente. Eu sou mais ou menos. Eu digo, se é mais ou menos, a luz fica piscando. E aí eu brinco com eles na ideia de levar. Aí, mas quem quer ser obediente? Porque quando a gente está em Jesus, aí vai, eu coloco, agora quem quer testar? E aí eu vou, coloco a luz e ela vai acender. A ideia de quando Deus chama a gente ser luz, Efésios capítulo 5, versículo 8, diz que antes nós éramos trevas e agora nós somos luz. O mundo vive nas trevas. E o convite de Deus em 2024 é que nós possamos ser luz nesse mundo, para que a escuridão que promove morte e distanciamento de Jesus sejam sanada na vida das pessoas. A falta de luz no mundo está estampada todos os dias no noticiário e a gente vê os efeitos aí. Eu digo a você que já fazem mais ou menos 3 meses que eu não vejo noticiário. Eu vejo às vezes um pedaço porque eu estou vendo alguma coisa na televisão, aí vem aquela chamada do noticiário. Às vezes eu estou no carro escutando música, aí vem aquelas chamadas de noticiário falando alguma coisa. Mas parar para sentar e, como já fiz no passado, assistir notícias, ver o que está acontecendo no mundo, eu não tenho feito isso por causa do que eu tenho visto e da maneira como as guerras. Já não se fala mais da guerra da Rússia e da Ucrânia, porque agora a guerra da Palestina com Israel substituiu. Daqui a pouco vem outra guerra, vai substituindo e assim vai. Mas fiz uma pesquisa o ano passado, quando ia pregar, tem 35, 33, 32 países em guerra no mundo, pelo menos na época quando eu vi. Na Síria, em vários lugares, a guerra está acontecendo. E isso é tudo falta da luz de Cristo. Todos os dias a gente vê tragédia e a gente escuta de morte. E a nossa missão, o convite de Deus em 2024, é a gente iluminar o coração das pessoas. E para que a gente possa fazer isso, nós precisamos estar cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio da palavra de Deus para por onde nós passarmos, nós abençoarmos as vidas das pessoas. E como é que a gente fica cheio do Espírito Santo de Deus? Como é que a gente se enche da palavra de Deus? Eu creio que a igreja que os irmãos participam, assim como tem essa conferência, tem celebrações dominicais, tem cultos dominicais. E os cultos dominicais, eles servem para nos ajudar a alimentar e abastecer e ouvir os desafios do Senhor. Esse é um caminho, as celebrações. Eu creio que as igrejas que os irmãos frequentam, como é que eu estou, tem estudo da palavra de Deus. Alguns lugares, escola bíblica dinâmica, escola bíblica dominical. Lá na igreja, sempre de aperfeiçoamento ministerial. Não importa o nome. Mas quando a igreja proporciona isso, o que ela está proporcionando é te equipar e te ajudar a crescer no conhecimento da graça de Deus, para que você possa cumprir a tua missão de ser luz do mundo e fazer discípulos, ser sal da terra e transformar a vida de pessoas. E se fortalecer para evitar as muitas heresias que a gente vê aí todo o tempo estampado na televisão e a facilidade com que se diz para viver bem, caminhar bem, e onde a presença de Cristo não está presente. Então, as celebrações é para isso, o estudo da palavra de Deus é para isso. O incentivo à vida devocional e à vida de oração todos os dias. Nós precisamos ser sal e luz todos os dias da semana. Não é só no domingo, mas é todos os dias. Ter um estilo de vida que possa refletir Cristo para abençoar a vida das pessoas. Para que as pessoas que estão ao nosso redor tenham conhecimento da graça de Deus. Eu, todos os anos, irmãos, quando eu começo, eu pego uma palavra para caminhar com ela
e pego um texto bíblico para poder me dar suporte. Em 2023, eu caminhei com o Salmo 32:8 e gosto dessa tradução que diz: Eu, o Senhor, vou instruir e ensinar você no caminho em que deve andar. Eu, o Senhor, eu vou aconselhar e cuidar de você. Já pensou ser instruído e ensinado pelo Senhor, ser aconselhado e cuidado pelo Senhor? É isso que diz a palavra de Deus. Eu andei durante todo esse ano em meio aos desafios. Eu perdi pessoas amadas no ano de 2023, pessoas próximas, irmão em Cristo que era mais chegado do que um irmão. Perdi minha mãe biológica, pai do coração, mãe de oração. Perdi muita gente querida e amada do meu relacionamento. E se não fosse a palavra de Deus me ajudando a sustentar, e eu não teria sobrevivido. Peguei o Salmo 54:4. Também eu tenho sempre os versículos de suporte que me ajudam para a caminhada, para vencer os desafios de ministério, da vida e da família, que ele diz que Deus é o meu ajudador, é Ele quem sustenta a minha vida, Salmo 54:4. Então, onde eu aprendo essas coisas e busco essas coisas? Na vida devocional, na vida de oração. Tem uma sala de oração, uma sugestão, se você não tem, tem os ciclos, as salas de orações, mas nós criamos aqui durante a pandemia e até hoje ela existe. Segunda, quarta e sexta, nós temos uma sala de oração de 7 a 8 horas da manhã. E o que é que nós fazemos lá? Ela era presencial, com a pandemia a gente encontrou a maneira de fazer online e hoje tem gente que talvez não participasse se fosse presencial por causa da situação do trabalho, mas como é online, tem gente que às vezes dirigindo para o trabalho, ela entra ali na sala, às vezes só escuta e ora ali em espírito, de outras vezes participa e está ali junto com a gente. Maneiras que nós criamos para poder fortalecer os irmãos e caminhar na presença do Senhor. Temos os grupos pequenos, que a gente chama aqui de célula, para que se desenvolva comunhão e relacionamentos. Teve uma família que passou uma dificuldade, o marido pegou leptospirose e a célula se reuniu porque ele não podia trabalhar e a empresa resolvendo a coisa, e aquele grupo pequeno se reuniu e aquelas famílias se reuniram para abençoar e se ajudarem financeiramente e abençoar a vida daquela família. Isso é ser sal e luz. Isso é viver a palavra de Deus para abençoar o outro. E quando a gente procede dessa maneira e quando a gente permite que as marcas de Cristo estejam presentes na nossa vida e agimos como sal e luz nos lugares onde estão inseridos, aí nós escutamos frases do tipo assim, né? Nossa, graças a Deus a solução chegou. Porque quando você chega, as pessoas dizem que bom que fulano chegou. Agora tudo vai ser resolvido. Agora tudo que vai acontecer pode ter certeza que dá certo, porque esse meu irmão chegou. Se ele falou, pode acreditar que isso é verdade. A alegria chegou, acabou a tristeza. O amor está no ar, meu irmão está aqui. Então, são situações e frases que, quando nós somos sal e luz e vivemos de acordo com aquilo que Jesus nos trouxe a viver e nos convidou a viver, a gente leva transformação e vida nos ambientes onde nós estamos inseridos. Então, como os discípulos de Jesus, pessoas que querem viver para a glória e nome do Senhor, para viver e glorificar o nome do Senhor, nosso grande desafio é buscar viver a vida de acordo com os ensinamentos que a palavra de Deus nos estabeleceu. Por isso que a vida devocional, a vida de estudo, nos fortalece e nos dirige para que a gente possa entender e compreender e aprender as verdades do Senhor para se colocar em prática, para que a gente possa abençoar a vida das pessoas, para que a gente possa fazer diferença, né? E assim, os ministérios que existem na igreja é para que a família seja apoiada e estruturada. Eu eu não comentei com o Juscelio ainda, mas eu creio que ele já deve ter ouvido falar, e os pastores que devem estar aqui também, ouvido falar do Guerreiros, um discipulado para homens. Assim como tem Mulher Única, Homens de Verdade, saiu um material agora da Transmundial chamado Guerreiros, que tem como objetivo resgatar a integridade do homem
E a responsabilidade do homem como sacerdote do lar tem sido uma bênção na minha vida. E como pastor, eu tenho participado de um grupo. E como temos dificuldade de horário, irmãos, nesse frio da cidade de Curitiba, a gente se encontra quinta-feira, 5h29 da manhã. Toda quinta-feira, 5h29 da manhã, agora nós estamos de férias, a gente se encontra para que a gente, durante 1h30, estude a palavra de Deus. Às 7 horas da manhã, cada um sai para o seu trabalho. Colocamos isso dentro da nossa vida porque em 2023 nós queríamos glorificar o nome do Senhor e queremos viver para a glória do nome do Senhor em 2024. E a maneira é quando, como líderes, trazemos situações, é o objetivo de equipar para que você viva a sua missão como discípulo do Senhor. O pastor Juscelio comentou também de que eu gosto da área social, né? Eu cheguei na CIB, agora 9 de março vai fazer 10 anos, e nós criamos a ABEC, Associação Beneficente Educacional Cajuru. E em toda a história da igreja, a igreja nunca tinha feito uma ação como nós fizemos agora no final do ano para poder glorificar o nome do Senhor, para viver para a glória do nome do Senhor. Nós adotamos um CEMEI, a gente chamou de creche para poder não dizer que a gente estava fazendo politicagem, né? Porque tudo tem suas complexidades. E a creche tem 150 crianças. Então, nós adotamos aquelas 150 crianças e, como igreja, a gente distribuiu essas crianças para uma família, para duas famílias, pegou uma criança só e compramos brinquedo, roupa e calçado para essas crianças. Os ecos dessa ação que fizemos para poder glorificar o nome do Senhor, todo dia tem novidade. Tem uma família que se envolveu, que não é evangélica ainda, está participando da nossa igreja porque a sua atitude linda da igreja de se preocupar com os necessitados. A família do Theo está frequentando a nossa igreja e assim as coisas estão acontecendo. Por quê? Porque a nossa missão de ser sal e luz no sentido de abençoar e de transformar a vida das pessoas, a gente está trabalhando. Então, o que é que Deus te chama nesse ano de 2004 para poder caminhar? E aí, a parte que eu quero é continuar no versículo 17. Não pense que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não, não vim para revogar, mas vim para cumprir. Quando Jesus diz isso no Sermão do Monte, é porque as pessoas daquela época, e as pessoas que viviam a lei, né, que eram os fariseus, os religiosos daquela época, eles não viviam a palavra de Deus na essência. Eles apresentavam um discurso muito bonito, acompanhado de uma prática que não estava associada ao que de fato ia no coração. A gente, quando olha para aquele episódio de que quando o publicano está dentro do templo orando, Deus, eu não sou digno de olhar para ti. Aí o fariseu chega e faz a sua oração, porque eu não sou como ele, eu faço assim, assado, e começa a apresentar todo o seu discurso. Quando Jesus chega para a mulher samaritana e tem aquele encontro com aquela mulher que está conversando com ela, diz, mas por que você está falando comigo? Se a gente não caminha até a reprovação dos discípulos no sentido de caminhar, e Jesus chega ali e ele vem cumprir a lei, onde o amor de Deus é o que prevalece tudo isso. É uma ação feita sem estar plenamente fazendo aquilo que agrada o coração de Deus. Eu, eu digo assim, né? Tem gente que diz, eu não concordo como o dízimo é entregue na igreja. Eu não concordo com o que faz o dízimo na igreja, então eu vou entregar o meu dízimo em outro lugar. Não, eu não dou o meu dízimo porque é por isso, e a gente começa a argumentar desculpa. Aí reclama dos fariseus. É da mesma forma que o fariseu. Porque quem instituiu essas coisas foi o Senhor, a palavra de Deus. Eu, às vezes, me deparo, tem alguns pastores aqui presentes que para chamar a atenção e nos dizer assim, ó, não, a Bíblia quando foi traduzida, né, e a maneira como a Bíblia coloca, não é exatamente como foi, então quer dizer que Deus deu uma Bíblia no português para os brasileiros que não traz a verdade nem a verdade. Se é a palavra de Deus que está assim, Deus está concedendo para que eu possa caminhar, eu vou caminhar com essa palavra e vou viver de acordo com essa palavra. Então, quando Jesus disse que ele não veio para poder, ele
O que Jesus está dizendo é que ele veio para cumprir aquilo que não estava sendo cumprido e para viver aquilo que não estava sendo vivido. Nós temos muita gente se dizendo cristã, né? No ano retrasado, muita gente rompeu relacionamentos por causa da política, né? E quando se fala de política, já tem gente que estremece e ninguém sai daí, por favor, porque eu não sou. O meu partido é Jesus Cristo, tá bom? E nessas discussões teve gente que rompeu relacionamento, família que se dividiu por causa de homens que se dizem da parte do Senhor e no caminho, na direção de nada que diz do Senhor. E quando eu olho para o Sermão do Monte, porque Jesus veio, é pelas mesmas razões que acontece dentro do trabalho que está aqui. Jesus Cristo está levantando e falando, e nós somos o povo desse tempo, para que a gente possa vir buscar e trazer a verdade. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós não somos cidadãos desse mundo. O nosso reino não é aqui. Nós estamos aqui para levar transformação, promover e estabelecer a ordem. Então, quando Jesus diz isso, as leis, como eram vividas, não tinha o desejo de obedecer a Deus, mas simplesmente de fazer por fazer. As pessoas não caminhavam dentro de uma maneira de viver a lei na sua íntegra pela questão do amor. É como o povo do deserto, quando Deus mandou o maná, come e não guarda nada. O povo, vamos guardar. Né? É como irmãos que fazem acordo na justiça, mas não cumprem o acordo. O ano passado, nossa família viveu uma frustração muito grande. Meu sogro gosta de chácara, minha esposa gosta de chácara, e há 2 anos atrás a gente pegou e comprou um pedacinho de terra, né? A gente comprou um pedacinho de terra e foi uma alegria porque o lugar era muito bacana. A Juscelia chegou a conhecer lá, né, pastor? O local, né? E um local muito gostoso, minha esposa toda animada, empolgada, fomos empolgados e compramos a casa de um irmão em Cristo, membro da nossa igreja. E aí a gente disse assim, vamos comprar com ele, porque graças a Deus, pelo menos a gente não, né, conhece a pessoa, é idônea, caminha de acordo com a palavra de Deus. E, irmãos, ele era 45 dias para entregar, que era uma casa pré-fabricada, mas como era final do ano, aí ele pediu um prazo maior, eu dei o prazo maior. E para resumir a história, nós esperamos 8 meses e como ele não entregou a casa, a gente pediu o dinheiro de volta. Aí ele não queria devolver, foi para a justiça disse que a gente tinha direito do dinheiro de volta. Aí ele pediu para fazer um acordo, eu paguei a ele em 4 vezes a casa, 4 vezes. Eu paguei a casa. Aí ele disse que para devolver o meu dinheiro, pediu 12 vezes, eu disse, eu te paguei em 4, vamos fazer um meio termo, me devolve em 8. Ele fez o acordo diante da justiça para devolver em 8 vezes o meu dinheiro e até hoje não me devolveu nada, entendeu? E assim, ele não honrou o compromisso. Então, quando Jesus disse que veio para cumprir a lei, ali no versículo 17, e não para revogar, é porque, assim como no tempo de Jesus, nos dias de hoje, tem pessoas que não caminham de acordo com a justiça, não caminham de acordo com as verdades do reino de Deus. E é por isso de que o mundo está do jeito que está, e a igreja, não Jesus Cristo, mas a igreja perdendo a credibilidade. Que em 2004 a gente possa caminhar com honra e abençoar a vida das pessoas. Em 2024, Jesus convida você para viver para a glória do nome dele, no corpo, na alma e no espírito. Como diz João, em espírito e em verdade. Que a verdade do Senhor seja o nosso condutor como discípulos de Jesus. Que a gente não fique caminhando e levando uma vida que flerta com o pecado e com as coisas que não caminham na presença do Senhor. E fazendo com que as pessoas que estão no mundo olhem para a gente e não acreditem que somos pessoas que caminham de acordo com a verdade do Senhor. Quando o que nós vamos fazer está baseado na Bíblia e está de acordo com a palavra de Deus, isso impacta a vida das pessoas e promove transformação. Então,
que o Senhor nos ajude a caminhar dentro dessa verdade, né? Que quando nós dizemos que queremos ser sal e luz para abençoar o nosso próximo e que amamos o próximo, não seja o próximo dos arredores, mas que seja todas as pessoas que estão nessa terra que precisam conhecer a grandeza do amor de Deus. Eu, quando estudava esse texto, que ele fala que veio para viver a lei, né? Porque em verdade lhes digo que até o e a terra passarão, mas nenhum tio ou um i jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Os fariseus daquela época, que eram os religiosos, né, os homens que estavam interpelados com toda essa situação, eles caminhavam dessa maneira. Se um fariseu matava um, um gentil ou um publicano, ele não era julgado pela lei nem acontecia nada, porque o que ele fez não era incorreto, porque essa pessoa não era co-irmão, não caminhava dentro da mesma direção. Aí quando eu estudava, eu pensava nos dias de hoje a mesma coisa que acontece no nosso meio. As leis, elas acontecem de um jeito para quem tem dinheiro, para quem tem poder aquisitivo e outro para as pessoas que são simples. Então, quando Jesus diz que nenhum i, nenhum tio vai ser mudado, é porque isso aqui funciona para mim, isso aqui não funciona. Não, tudo tem que funcionar na mesma dimensão, porque o reino de Deus é um reino de justiça, é um reino de graça. Então, o tribunal judeu, ele não citaria aquela pessoa que matou aquele publicano ou aquele gentil, porque não era considerado um caso culpável, não era atribuído como culpa, porque assassino somente era aquele que matava um concidadão, as pessoas do mesmo contexto. Então, quando Jesus traz essas verdades, ensinando a lei para os discípulos, né, nessa parte do Sermão do Monte, ele está desafiando as pessoas a caminharem e a viverem a lei na íntegra. Ele não veio descumprir, mas ele veio para que tudo fosse vivido de uma maneira que fosse real e verdadeira. Porque os escribas da época interpretavam dessa maneira a lei do Senhor. É por isso que ele caminha nessa direção. Outra situação é que, como discípulos de Jesus em 2024, nós precisamos viver e proclamar as verdades do Senhor. No versículo 18 ele diz: porque em verdade vos digo, a terra e o céu podem passar, né? Mas nenhum e o tio jamais passará da lei. Às vezes a gente faz vista grossa para determinadas situações. Quando eu assumi o ministério da CIB, tinha um irmão que caminhava dentro de uma maneira que não condizia com as verdades da palavra do Senhor. E eu o chamei para conversar e chamei ele para poder trabalhar com ele e fazer algumas situações e perguntar para ele por que desse viver. E aí, por ele ter mais idade do que eu, ele disse assim: quem é você, rapaz? Esse menininho aí que só porque tem um título de pastor, né? Eu agora já tenho 61 anos, mas eu já era 50 anos, mas como ele tinha bem mais tempo, para poder querer dizer como eu devo viver a minha vida. E eu disse para ele: eu não estou querendo dizer como você deva viver sua vida. Eu estou querendo ajudá-lo a viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. O Sermão do Monte é um novo código de conduta, uma nova Torá que Jesus traz para que nós possamos vir a viver o reino de Deus na sua íntegra e sermos seres humanos melhores, que valorizam e vivem de acordo com a vontade do Senhor. Pessoas que vivem para glorificar o nome do Senhor em todas as dimensões da sua vida. Nos dias de hoje, existe muita aversão contra os evangélicos pela maneira soberba como nós nos colocamos e a maneira como nós fazemos. Mas a maneira como nós vivemos não retrata as verdades do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho participado aqui em Curitiba de uma mesa de religiões de uma escola renomada dentro da cidade. Eles levam, eu já fui lá, já sentei com espírita, budista, católico, apometrista, islamista, eu evangélico
e o candomblé. E a gente, além de chegar ali para aquela mesa redonda, e a primeira vez que eu fui participar, eu vi que todas as pessoas que estavam ali, pelo menos nós éramos em 8, 6 pessoas já se conheciam. E quando eu sentei, eu me apresentei como China, às vezes eu não digo que sou pastor, meu nome é Francisco José Cordeiro Neto, mas quando criança tinha os olhos puxados, o cabelo arrepiado, aí me deram o apelido de China e eu sofri muito bullying, né? Não tinha essa palavra, mas eu sofri. Aí quando deram China, eu abracei e fiquei. E aí eles disseram para mim, o que é que você representa? Aí eu digo, eu sou evangélico. Você faz o quê? Eu disse, eu sou pastor da Igreja Batista. E aí já olharam assim para mim e já me rejeitaram, né? E eu fui, sentei naquela mesa e fui conversando e o ambiente ficou agradável. E quando veio as perguntas, só vinham pancada, pancada, e respondi. E foi um tempo muito abençoado. E quando eu saí dali, eles disseram que foi muito bom e queriam conhecer a igreja que eu congregava, as pessoas que estavam ali. E passou-se. Quando foi no ano seguinte, eles me convidaram novamente. E é o terceiro ano que eu vou lá. E esse ano o Frei disse assim: eu gosto muito da maneira como você caminha e prega o evangelho. Aí assim. E aquilo abençoou muito o meu coração. E tudo que eu fiz só foi viver o amor de Cristo e viver essa palavra. E quando ele diz isso para mim, é que dentro das muitas perguntas que me foram feitas, um aluno do nono ano, que é para a turma do nono ano, disse assim para mim: você acredita que Maria existiu e a Maria está na Bíblia? Né? E eu creio que é em torno de 250 alunos a 300 alunos que tem entre meninos e meninas. E aí ele fez a pergunta dele e eu respondi para ele. Eu disse, não só Maria existiu, como eu desejaria que todas as meninas que estão aqui na sala fossem como Maria. Porque no tempo de Maria, quando Deus procurou uma mulher para poder trazer no ventre aquele que seria o Salvador do mundo e resolveria o problema do pecado no mundo, ele escolheu Maria, porque era uma mulher íntegra, era de respeito e tudo. E uma mulher que criou Jesus de maneira tal que convidou ele para um casamento e ele lá fez o seu primeiro milagre, porque ela sabia quem era ele. Então, eu eu digo a você, leia os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e você vai ver lá, falando de Maria, e eu desejaria que essas meninas que estão aqui tivessem a postura e o caráter de Maria. Porque se Deus fosse escolher hoje outra Maria, será que ele encontraria? Aí pronto. E, assim, porque Maria teve o seu papel na história, a sua importância, para poder trazer-nos para esse entendimento. Então, muitas das vezes, a gente, para poder ter razão, a gente desqualifica as pessoas. A gente desqualifica e a gente se coloca dentro de uma posição que a gente não retrata as verdades do Senhor. Nós temos a verdade, que é Jesus, que liberta e salva. Mas a maneira como nós devemos vivenciar essa verdade e retratar essa verdade é na mesma simplicidade que Jesus apresentou e viveu. Porque muitas vezes a gente procede nos dias de hoje como os, o povo da época de Jesus procedeu quando ele se convidou para estar na casa de Zaqueu. Então, às vezes, a gente procede da mesma maneira. Eu tenho um slogan que caminha comigo para vencer as adversidades e os desafios, que é amar e orar. Orar e amar. Amar e orar. Orar e amar. E algumas pessoas dizem, é muito simples. Aí outro dia uma irmã, ela disse para mim, pastor, quando o senhor disse aquilo para mim, eu tive vontade de medir o diâmetro do seu pescoço, sabe? E estrangular. Mas depois eu entendi, hoje eu entendo o que é isso na prática, e o meu genro caminha na presença do Senhor, minha filha caminha na presença do Senhor, porque o que Deus espera é que venhamos a fazer e a caminhar da maneira como Jesus amou. Jesus amou em todas as dimensões. E quando a gente vive o amor de Deus e caminha de acordo com a vontade do Senhor, a vida toma um significado diferente. E aí o versículo 19, que é o nosso último versículo, diz assim, aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que um dos menores, e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. E aquele, porém, que os observar e ensinar, este será considerado grande no reino dos céus.
O que Jesus estava dizendo para aquele povo e disse para nós ainda nos dias de hoje é de que nós devemos viver a palavra de Deus de fato como ela é, em todos os momentos. A gente deve caminhar e fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Esse mês de janeiro aqui na nossa igreja, nós estamos convidando e desafiando a nossa família de amor, como chamamos nossa igreja, a fazer diferente em 2004 e viver para cumprir a missão de fazer discípulos e assim viver em obediência ao Senhor. Esse é o nosso projeto de vida que a gente precisa alcançar. Jesus veio para cumprir a lei do projeto original do Pai, a lei que passa pelo amor. A lei, ela é vazia se a obediência não lhe for devida na forma como o Senhor espera. Ela não tem valor. Logo, Jesus veio cumpri-la para torná-la real. E quando o texto nos ensina, diz para viver, cumprir essa lei, eu gosto muito da palavra íntegro, né? Porque a palavra íntegro quer dizer inteiro, completamente. Precisamos viver totalmente para a glória de Deus. Não dá para viver um pedacinho de uma maneira. Não dá para ser um irmão que canta bem no louvor, mas na maneira como se relaciona com seus vizinhos, com os irmãos, não reflete a glória de Deus. Não dá para dizer que eu amo a minha esposa e nunca trair a minha esposa, mas nos momentos de sozinho, consulta pornografia na internet, conta mentira, sonega impostos. Não dá para dizer que vive-se para a glória do nome de Deus, mas aí ocupa o tempo assistindo programações como o BBB e outras coisas mais que não traz edificação em nada, né? Então, o que Deus nos convida, né, e o que eu quero trazer para os irmãos com essa reflexão, com esse bate-papo, onde vocês só me escutam nesse primeiro momento, o que Jesus nos chama nessa noite é sermos completamente dele. Todo o nosso viver para o louvor e glória dele, independente das circunstâncias. É como aquele cântico que diz: tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Deixar tudo que é vontade da carne e viver guiado pelo Espírito, né? Eu busco todos os dias e todos os dias eu recito esse versículo. Eu, quando o Juscelio, a André e a família, quando estava na CIB, das vezes que me viu pregar, as poucas vezes que eu preguei, eles me ouviram falar de Gálatas 2:20. Porque ali é onde a gente promove a morte do eu. E se a gente não promove a morte do eu, não tem como viver para glorificar o nome do Senhor. Gálatas 2:20 diz: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, não vivo pela vontade da carne, mas eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Jesus é o autêntico e verdadeiro cumpridor da lei do Antigo Testamento. E como falei do Sermão do Monte, tudo que nós falamos aqui comprova isso. O desejo de Deus é saber se você está disposto, em 2024, viver obedecendo a palavra de Deus. E assim, se caminharmos dessa maneira, certamente no final de 2024, a gente vai olhar para trás, como diz Lamentação 3:21, trazer a memória que dá esperança e ver que foi um ano de muitos desafios e lutas, mas a maneira como buscamos viver para a glória do louvor do nome do Senhor, a gente abençoou e cumpriu a missão de fazer discípulos, sendo sal e luz da terra e caminhando de acordo com a vontade.